O console Nintendo 64, aqui conhecido como Nintendo 64 ou Nintendo 64, eu só acabei conhecendo mesmo esses dias, quando eu ganhei de um inscrito do canal, que inclusive eu fiz o Guzang Louco 5. Mas pô, onde que estava esse tempo todo? Senta aí que lá vem mais um Recordando. Nessa época, eu só tinha o Nintendinho em casa, que era um Famiclone, Polystation. Então, eu acabava conhecendo os outros videogames na casa de amigos ou nas famosas locadoras, as casas de games, que inclusive foi o assunto do último Recordando. E o concorrente do Nintendo 64, o PlayStation, eu joguei muito mesmo. De fato, o PS1 vendeu muito mais que o 64, que vendeu em torno de 32 milhões de unidades, enquanto o PS1 vendeu mais de 100 milhões de unidades. E eu acho que por causa disso, o PS1 acabou escondendo em boa parte o Nintendo 64. Eu não manjo muito de fatos, o porquê que isso aconteceu e tal, mas eu tenho quase certeza que vendeu mais, inclusive por causa da pirataria. Lógico, é muito mais fácil você copiar um CD do que falsificar um cartucho, realmente. Bem, enfim, saindo dos fatos, esses dias eu tava tentando lembrar o porquê que eu joguei tão pouco Nintendo 64. Eu acho que é assim, na locadora que eu frequentava, a Gargamel, tinha muito Super Nintendo. Só que lá no canto havia um lugar sempre cheio de gente, e lá estava o Nintendo 64, só tinha um em toda a locadora. E acredito que um dos únicos da cidade, cidade pequena, do interior, normal. Me lembro bem que além de você ter que marcar hora para conseguir jogar o Nintendo 64, o preço sempre foi mais alto em relação ao Super Nintendo, por exemplo. É que 4 players e tudo mais tinha que ser mais caro. E havia pouquíssimos games para se jogar, se não me engano só tinha 2. Um é o Beetle Adventure Racing, que o pessoal chamava do jogo do Fusquinha. E esse foi o primeiro game que eu joguei do Nintendo 64. Essa capa aí me dá nostalgia até hoje. Joguei tipo 15 minutinhos, 20 e só. Acabou meu tempo, acabou meu dinheiro, e quando eu olhei tinha uma fila pra jogar o tal do Nintendo 64. Videogame cobiçado. Não sei como é que ninguém tinha roubado aquela porra ainda. Aí um tempo depois, finalmente eu consegui marcar com mais amigos, rachar grana e tal pra ir jogar. E dessa vez, jogamos o game mais cobiçado de todos, o 007 GoldenEye. Nossa! E eu sempre gostei de games FPS que você joga contra um amigo, toda a rivalidade e tal, te matei! Eu sempre fui viciadão no Medal of Honor de PS1. Sempre chamava os amigos pra ir jogar comigo. Mas antes de eu conhecer o Medal of Honor, tenho quase certeza que o GoldenEye foi o primeiro game de tiro que eu joguei versus. E a ideia de jogar um FPS, 4 pessoas ao mesmo tempo na tela, todo mundo se matando, foi uma das coisas mais sensacionais de toda a minha vida. Não é à toa que esse game é conhecido até hoje, é muito bom. E foi minha primeira vez jogando com analógico, porque quando eu jogava PS1, eu só usava setas, então foi vergonhoso. Tinha mais que 4 amigos lá, então quando um morria, passava o controle. Só que eu não ficava vivo por 10 segundos. Toda aquela confusão com o analógico e aquele gatilho atrás do controle do 64, confusão danada. Mas valeu a pena. Como valeu? A sensação de você conseguir a Golden Gun, nossa, sem comentários. E assim foi. Logo os PlayStation substituíram todos os Super Nintendos, inclusive o 64 sumiu de lá. E eu joguei mais uma vez em uma outra locadora, um game de jet ski chamado Wave Race. E eu odiei e pedi pra trocar de game e joguei o Kirby de 64, Há alguns anos eu fechei o Zelda Ocarina of Time, mas foi num PC velho que eu tinha usando um emulador. Mas a última vez mesmo que eu vi o console foi na casa de um primo de um amigo. Ele tinha o Pokémon Stadium e eu não sabia o que tinha que fazer. Eu ficava perdido nos menus, ficava lá batendo fotos de Pokémon, nem sabia o que tava fazendo. E eu só fui jogar o 64 mesmo no console esses dias. Então você percebe, anos e anos sem ver o console, eu não tive muito contato com esse videogame. É uma pena, porque ele é ótimo. Então quando as pessoas me perguntam qual que é melhor, PS1 ou 64, eu falo PS1 pelo fato que eu realmente joguei o PS1. E é a sua vez de falar pra mim, você jogou muito Nintendo 64? Conheceu ele como? Comenta aí embaixo, beleza? E aqui encerramos mais um Recordando.
Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei aí embaixo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Clica aí, assim você recebe vídeos e tudo mais. Falou!